Muito bom dia, boa tarde, boa noite. No nosso caso, bom dia. Meu nome é Luiz Maia, eu estou aqui com o professor Luiz Kerli, como sempre, ao meu lado. Nós somos os responsáveis nesse semestre pela disciplina Economia de Empresas, né, que está sendo lecionada na UFRPE, neste nosso semestre tão especial. A gente começa essa sexta-feira propondo, como sempre, um momento de reflexão, um momento de distensão, de olhar um pouco mais, de maneira mais dialogada, né, interativa com vocês, com os nossos alunos, para as temáticas que foram desenvolvidas na semana. Então, nós temos duas partes dessa temática da semana. Primeiro, nós falamos sobre o livro, né, tão influente do Herbert Simon. Então, é um livro que muitos administradores já conhecem, mas que muitas vezes é citado de passagem dentro da teoria da administração, principalmente no aspecto da tomada de decisão, quando se estuda a tomada de decisão. E o Simon é frequentemente citado como sendo a referência inicial para um outro movimento que foi ganhar corpo nos anos 70, que hoje tem o nome de economia comportamental. Então, todos os grandes pensadores da economia comportamental fazem referência ao Simon. Agora, eu vou começar essa manhã, Kelly, aproveitando que a cafeína está aqui, ó, batendo na veia, e vou fazer até logo uma provocação. Eu acho que o grande iniciador da economia comportamental foi Adam Smith. Tem muita gente que conhece o seu livro A Riqueza das Nações, que, por sinal, não se chama A Riqueza das Nações, chama-se Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações, mas que para o marketing ficou melhor ficar só Riqueza das Nações. Mas ele também é autor de um livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. Então, aquele que supostamente seria o pai da economia, muitas vezes associado a um pensamento liberal, mas que ele, nesse segundo livro, através de Teoria dos Sentimentos Morais, ele vai falar sobre o fenômeno da empatia, né? Como a empatia tem um papel importante dentro da organização social, dentro do comportamento das pessoas. Para quem não está familiarizado com o termo, empatia diz respeito à nossa capacidade de sentir o que uma outra pessoa sente, ou de alguma forma, se compadecer do sofrimento alheio, sentir alegria quando ver alguém feliz, ou de alguma forma alcançando sucesso. Então, ou, no mínimo, se pôr no lugar da outra pessoa, pelo menos. Que os americanos têm uma expressão assim, estar no seu sapato, vestir o seu Só o seu sapato. sapato, exatamente. Mas é justamente isso. Então, quer dizer, essa abordagem psicológica da economia, ela tem raízes profundas lá do próprio iniciador, né, sintetizador do pensamento econômico, que muitos de nós atribuímos como sendo o pai da economia. Agora, a gente tem ainda aqui 1h30 de atividade, até 1h30 de atividade. Eu pensei da gente fazer aquela mesma estratégia de sempre, Kelly. A gente faz uma passada bem rápida nos slides, só para resgatar um ou outro ponto, e depois a gente pode oferecer aos alunos uma oportunidade de tirar dúvidas específicas sobre alguma questão de questionário. O que você acha? Acho bem. Agora, eu mostraria aos alunos esse livro aqui. É um livro, acho que está vendo aí, né? Sobe um pouquinho mais. Tá. Como Adam Smith pode mudar sua vida? How Adam Smith can change your life. Change Your Life. Tem uma versão portuguesa, já vi esse livro em português. É um livro que, como o Luiz tem razão, onde Adam Smith, esse livro aqui, na verdade, vê o subtítulo aqui, Unexpected Guide to Human Nature and Happiness, um livro de economia com essa história aqui, né? É um guia inesperado para a felicidade humana, né? Pois é. Então, a natureza humana e a felicidade humana, ok. Esse livro é um livro baseado no livro de Smith, mas não no livro da Riqueza das Nações, e sim na teoria dos sentimentos morais.
E está aqui, o preço dele é feito por gigantes como o Nassim Taleb e grandes aqui leitores que dão uma grande opinião sobre o livro. Pronto, quem quiser ver um resumo disso aí, eu vou pedir para o Luiz pôr entre o nosso material uma crítica para desse livro que eu publiquei no site chamado Administradores, que eu acho que é um dos maiores da área de administração, se não for o maior. Então, né, Luiz, você bota ele lá, porque pelo menos eles veem em poucas, 2 ou 3 páginas, uma síntese desse livro dos administradores, com as ideias de Adam Smith na área de comportamento moral, na área de empatia, é uma boa palavra que o Luiz usou, na área de empatia, e não totalmente centrado em economia, como é a riqueza das nações. Mas eu acho Aqui, que é um bom ó, programa. o link está aqui, ó. Já abri ele aqui, mas o link já está aqui no chat, ó. Administradores.com.br, artigos, aí depois vem como Adam Smith pode salvar sua vida. Beleza. Então, isso foi um artigo que Kerli escreveu, já tem o quê? Um ano, mais ou menos, Kerli? Mas o tempo passa, Luiz, muito mais. O tempo é rápido. É. Quase um ano já tem de pandemia, Luiz. É verdade. Agora eu estou vendo aqui, ele é de 15 de setembro de 2015, que ele saiu no ar. Então. Tá. Agora, é um artigo que vale muito a pena ler, viu, gente? A propósito do livro, eu também gostaria de citar que, salvo engano, esse livro também está disponível, mas aí não na minha biblioteca. Ele vai estar disponível lá no outro, naquele e-book central, né, que é uma outra base de livros digitais que a universidade tem. Então, se puser E lá... disponível em português. Como a Dan Não. Smith pode mudar a sua vida, né? Não? Não, eu acho que lá não tem português, não. Acho que lá tem inglês. Porque eu vi alunos com esse livro, mas pode ter sido... inclusive, foi um aluno de administração que me mostrou esse livro em português, mas pode ser também que ele tivesse comprado na livraria somente. Só tenho certeza que existe em português, porque ele me mostrou a versão em português. É, isso mesmo. Uhum. Pois bem, então vou começar a gravar aqui, né? Porque. Perdão, já estamos gravando, desculpa. Então eu vou começar a Elidomar apresentar. está perguntando qual é a outra base, Luiz, da e-book, da mais referência. Ah, tá. Então vamos lá. Olha só. Se você visitar a página da biblioteca da universidade, você vai encontrar 2 acervos digitais. O primeiro, que a gente já tem acesso há muito tempo, chama e-book central. Para você acessar, você tem que clicar lá no link disponível na biblioteca, e aí você vai usar as suas credenciais, as mesmas que você usava para acessar a rede sem fio da Rural. É a mesma que você usa para o AVA, então são aquelas senhas especiais. Para quem não tem isso ainda, tem que entrar no Siga e clicar lá nos senhas especiais, mexer lá nas opções até definir senha especial, que essa vai ser a senha que você tem acesso ao Wi-Fi da Rural, você tem acesso ao AVA da Rural e é o acesso que você tem para essa plataforma, tá? Chama e-book central. Antigamente eles chamavam de e-brary, como se fosse Electronic Library, tá? Mas agora eles mudaram, o nome ficou mais simples, e-book central. Essa é uma base de livros que a gente já tem há muitos anos. E é uma tendência, né? A universidade percebeu que precisava oferecer acervos que acompanhassem a dinâmica dos alunos. Os alunos estão cada vez mais online, o nosso acervo também precisava ser assim. E aí, com esse semestre especial, a gente comprou essa segunda base de dados que chama Minha Biblioteca. Qual que é a diferença entre as duas? Se você procurar na primeira, qualquer coisa em português, você vai achar um acervo desse tamanho. Então, os manuais de economia, de administração, TGA, da vida, todos eles, o acervo na primeira base era bem pequenininha, tudo em inglês, muita coisa em inglês, muita coisa boa, tá? Em inglês, nova, recém-publicada. Inclusive aquele livro, Kelly, que a gente gosta tanto, que é escrito em inglês, mas que a tradução seria Irracionalidade na prestação de saúde, na prestação de serviço de saúde. Aquele está lá também. Beleza. Mas essa segunda base de dados a gente comprou por causa da ênfase em livros em português. Então, os manuais todos estão lá, livros como... Eu procurei o do Fiani, Kerley, o do Fiani que a gente usou não está, mas aquele de conflitos, né, de instituições,
Fiane está lá. Então, é uma excelente aquisição, e é bom que as pessoas façam uso desses recursos, né? Para alguém, eu como estou com ele bem próximo aqui, que eu estava dando uma olhada nele, eu vou mostrar para os alunos esse livro. Esse livro do não faz nada. Esse livro do Fiano chama-se Cooperação e Conflito, do mesmo É isso. Fiano que escreveu o livro de Economia de Empresas. Então, dá para ver aí, né, Luiz? Estou Dá vendo sim, aqui. dá sim. O livro E esse do está Fiano. disponível lá, no Minha Biblioteca. E o outro livro que o Luiz acabou de citar, em Rationality in Healthcare, é esse livro aqui, Racionalidade Um pouquinho nos mais para Serviços a de Saúde. direita. Para frente. Sua direita. Aí. Pronto. Esse é um livro de racionalidade na área de saúde, que foi a base do curso de economia comportamental aplicada à saúde que eu dei aí, que a gente já falou no início. Beleza, Luiz. Então, vamos lá. Nós temos aqui um material que já foi objeto da nossa aula, que está gravada lá. Nós vamos fazer uma passada bem rapidinha nesses slides, tá, gente? Só para a gente resgatar alguns pontos e depois poder comentar. Então, a gente está propondo uma jornada além das fronteiras da racionalidade e da eficiência. Você fala, eita, então o curso agora vai ser sobre doido e ineficiente. Não, peraí, também não é assim, gente. Nós vamos provocar no sentido de que conceitos de racionalidade mais humanos precisam ser incorporados, seja a administração, seja a economia. Então, está aqui ó, a capa do livro que eu sugeri para vocês, Safari de Estratégia. É um belo livro, muito didático, com uma excelente abordagem que permite você ler os capítulos individualmente, permite você ter uma noção geral, boa introdução, bom prefácio, enfim, um grande livro, tá, gente? Mas a nossa obra de referência inicial é o livro do próprio Simon, que foi publicado a primeira vez lá em 1947 e vem sendo republicado, atualizado, a última versão de 97, tá? Então, esse cara ganhou o Prêmio Nobel em 1978 e o livro que ele tinha escrito foi citado textualmente, né, diretamente, explicitamente na designação do prêmio. Ele é eleito o quinto livro mais influente da administração no século XX. E se você não tiver que lembrar nada mais do Simon, que seria uma lástima, você deveria lembrar isso. Sai de cena o homem maximizador, entra o homem satisficiente. Opa, peraí, essa palavra não existe. Justamente, pessoal, ele cria uma expressão aqui que é uma mistura de satisfazer o suficiente. Então, qual que é a ideia? Imagine que você vai comprar um celular ou que você vai comprar um automóvel e você, ao sair de casa, fala assim, bom, deixa eu ver quantas opções eu tenho. Peraí, mas você tem milhões de opções de comprar um celular, você tem inúmeros postos de venda, você tem marcas, modelos e tudo. Você não vai ter como analisar todas as alternativas e escolher a melhor de todas para você. É bem provável que você vai ter um critério de suficiência. Fala assim, não, esse é bom o suficiente, há um preço que me agrada. Então, a ideia do maximizador, ela é muito útil na formulação de modelos, na prova de teoremas, mas ela é um pouco distante da realidade prática das pessoas. As pessoas, na verdade, não se comportam assim de uma maneira tão obsessivamente eficiente. Até essa obsessão pela eficiência é questionada, tá? Tá, então ele faz um mergulho, é preciso que se lembre sempre isso, né, Kelly? O Simon é um cara de uma profunda erudição, é um conhecedor de ciência política, de psicologia, de sociologia, antropologia. É um cara que qualquer departamento da universidade que ele entrar, ele discute de igual para igual. Então, o que o torna essa pessoa tão qualificada para propor algo inovador, como ele fez, é ele conhecer demais de outras ciências. Então, é muito interessante que no final dessa nossa disciplina, que se chama Economia de Empresas, a gente esteja seguindo uma tendência da ciência econômica de se abrir. E é uma tendência muito bem-vinda, há muito aguardada, né? Os economistas se isolaram lá na sua Torre de Marfim,
desenvolveram modelos de uma certa beleza, de um certo equilíbrio, uma certa estética interessante, e ficaram durante muito tempo presos em si mesmos, sem conversar o suficiente com a psicologia, com a sociologia, com a história, com a ciência política. A propósito, Kelly, a segunda metade desse nosso encontro aqui, sobre o modelo lata de lixo, essa é a resposta da sua pergunta que você fez mais cedo. De onde que o Luiz foi buscar essa história? O modelo de lata de lixo, ele é muito comum nessa interseção entre economia e ciência política, né, entre economia e instituições. Então, quando a gente pensa em política interna de uma organização, a gente sabe que isso não é uma coisa de importância menor. O comportamento político dentro de uma organização é frequente que se comece com um modelo de lata de lixo, que é um modelo que até já foi chamado, com outros termos, de anarquia organizada, tá? Mas, enfim, então a gente está fazendo esse passeio por princípios fundamentais que são diferentes daqueles tradicionalmente assumidos até os anos 50. E aí o Simon descreve esses limites da racionalidade. Aquela racionalidade ideal do agente maximizador, ela demanda um nível de conhecimento e uma capacidade de antecipação das consequências das escolhas que não é verossímil, não é próximo da realidade, né? Aí ele resgata a ideia de que muitas vezes a escolha é feita com base na imaginação. Então a pessoa vai lá, pega uma roupa no mostrador lá da loja e escora a roupa assim contra o seu próprio corpo e fala assim: ah, acho que essa vai ficar bem. Quando a pessoa está fazendo isso, ela está usando da imaginação. Muitas vezes ela vai vestir a roupa no provador e fala: não, essa daqui não é para mim. Tem uma amiga que vai com a minha esposa sempre para comprar roupa nas lojas todas. Aí, na hora que uma entra no provador para experimentar e a outra vai dar o pitaco, na hora que abre a cortininha que mostra a roupa, aí a primeira fala assim: eu, se eu fosse você, nem saía daí. Quer dizer, a pessoa estava se imaginando muito bem, mas a outra vendo de fora fala: ó, não tá bom não. Tá, então a escolha ela não é assim tão bem informada. Quantas vezes a gente já não comprou uma coisa e depois se arrependeu, né? Então a ideia dessa racionalidade imensa e super poderosa não é tão próxima da experiência real das pessoas, né? Sem falar que é um ponto que Kerley até chamou bem atenção lá na nossa aula, os limites da nossa cognição, do nosso pensamento, são limites biológicos, determinados pelo próprio desenvolvimento do cérebro, né? Nós somos maquininhas desenvolvidas lá na savana africana. Por que a gente gosta tanto de gordura e de carboidrato, né? Você pega, sei lá, sorvete. Sorvete é doce, é cheio de gordura e é gelado. Né? Então, você pega essa combinação. Por que a gente é tão tarado por sorvete? Ora, porque aquilo ali encaixa perfeitamente com aquilo que se buscava lá numa savana africana. A gordura representa a reserva de energia, o carboidrato representa a disponibilidade de energia imediata, e ainda ser gelado, fala, pô, até para combater o calor. Então, aquilo ali se encaixa perfeito com as demandas do nosso cérebro. E aí o Simon, talvez de maneira menos direta, mas ele faz esse resgate de que, talvez não nesse primeiro livro, né, em vários artigos subsequentes, ele estabelece, do ponto de vista científico, então com base em pesquisas da psicologia positiva, de teste, de experimentos, muito típica do século XX, ele faz o teste, fala assim, o ser humano não tem tanta capacidade de processamento e, pior ainda, ele tem uma quantidade de armazenamento de memória muito limitado. Então, ele precisa selecionar o que lembrar, o que não lembrar, ele precisa, muitas vezes, reconstruir a sua memória. Então, a gente começa a entender que os limites da racionalidade não se tratam aqui de um postulado, de uma ideia teórica proposta para ver o que vai dar no modelo. Ela vem do estudo
do empírico, do estudo da realidade prática, e fala assim, olha, a realidade prática impõe hipóteses diferentes para os nossos modelos. E aí é isso que ele vai fazer. Tem dois grandes artifícios, ou dois grandes conceitos que são importantes de entender para a gente falar do funcionamento do cérebro. O primeiro é o das heurísticas, então são regras de bolsos, atalhos mentais que nos permitem identificar boas opções e tomar decisão mais rapidamente. Então, um exemplo muito interessante disso é que muitas vezes você viaja para o interior e você conversa com um comerciante que nunca estudou finanças. Às vezes ele nem tem uma calculadora financeira, mas ele tem uma excelente maneira de calcular lá o valor das prestações conforme taxa de juros. Você fala, como? Se esse cara não faz o cálculo, como que ele não tem a calculadora HP que a gente tem aqui? Ele não fez aula de matemática financeira como nós, como ele consegue? Então ele tem lá algumas regrinhas de como que ele associa determinados patamares de taxa de juros com determinados números de prestações. Pela experiência prática, ele foi adquirindo um certo conhecimento que simplifica um cálculo muito complexo e o torna, digamos, mais rápido, mais acessível para o cérebro. Ô, Luiz, posso fazer um comentário, um exemplo aí nesse caso? Por favor. Veja, o Tiago é um nosso aluno, foi me orientando, aluno meu, aluno do Luiz, que foi trabalhar no grupo João Santos. E ele me contou uma história do grupo que é um magnífico exemplo do que o Luiz está dizendo. O velho João Santos é um gigante da indústria de Pernambuco, e como eu falei antes, foi secretário de Delmiro Gouveia, daquele grande Delmiro Gouveia, talvez o maior industrial da nossa história, ou seguramente entre os maiores. E João Santos acabou construindo um império do cimento. Todo mundo sabe que o cimento dele se tornou um dos maiores fabricantes do Brasil. Teve uma época que Pernambuco tinha 3 dos 4 maiores produtores de cimento do Brasil. O Grupo João Santos, o Grupo Votorantim, outro grupo que é de um cara aí, Taquaritinga, que nesse momento, Severino, que eu não sei exatamente o nome dele, mas não me lembro agora. Mas a história de João Santos é o seguinte, contada por seu Penha, doutor Penha, que era um sujeito que foi presidente do Banco da Amazônia, uma figura que acabou vindo para o banco, e ele contou a história de João Santos, que o homem já, naquela hora, o homem já velho, com 70 anos, morreu com 102, 103 anos, e trabalhou até 100 anos, regularmente. E seu Penha disse que assistiu essa cena, e é possível que seja verdade, no máximo fantasiada, mas seu doutor Penha não ia inventar essa história. Ele disse que quando uma grande consultoria, que eu não vou citar o nome aqui, estabeleceu o primeiro grande modelo de controle da empresa, digamos, 30 anos atrás, e ele sentou-se para a reunião final, depois que tudo estava pronto, e perguntou, sim, e aí, o que é que teremos? O cara começou a dizer, listar todos os indicadores financeiros que ele ia ter a partir de agora para controle da empresa. Então, rentabilidade, toda a parte de técnica, de produção, tudo. E o doutor Penha disse, ele escutava, prestava atenção e passando um caderno dele, que ele escrevia esse caderno. Quando o cara terminou, ele falou, então tá certo, você botou o que estava no meu caderno aí, então tá tudo certo. É isso que eu faço toda vez na minha vida. Isso é o que eu sempre fiz. E você está dizendo aí, não achei nada que não está no meu caderno, então eu aprovo. Isso aí é o que tem que fazer mesmo. Quer dizer, um homem de formação escolar pouquíssima, muito parca, mas que tinha inteligência e argúcia, dá ponto de uma grande consultoria mostrar ele o modelo de controle, ele abrir um caderno e dizer, tá tudo, aprovo que é tudo que está aqui no meu caderno, que eu sempre fiz na minha vida. Vamos dizer que não tivesse tudo, vamos dizer que a história, quem conta um conto aumenta um ponto, mas o fato é esse, uma pessoa sem nenhuma formação, ou de parquíssima formação acadêmica,
basicamente os anos básicos e básicos da educação primária, e tinha essa argúcia e essa capacidade de fazer essas contas tudinho e controlar uma empresa enorme com o seu caderno de indicadores. Beleza, Luiz, obrigado pela oportunidade. Não, excelente. Eu gosto muito dessa história também. Tem uma outra, Kelly, que também tem certo romantismo, mas que diziam que os índios na Amazônia eram capazes de calcular o diâmetro de uma árvore, pegando uma cinta, amarrando em torno da árvore e dividindo por três. Ora, se Uhum, você lembra lá na sua fórmula de geometria, a uhum, circunferência ela é 2πr, né? Então, é, 2r vezes 3,14. Então, eles, na verdade, não estavam dividindo por 3,14, eles estavam dividindo por 3, né? exatamente. Encontrando 2r. Então, isso é o quê? Isso é uma regra de bolso, um atalho mental para fazer uma coisa mais complexa ficar relativamente simples e prática, né? Tá, então, qual que é o diabo com a heurística? Isso Exatamente dizer que isso é uma heurística, é clara, né? é, justamente. E aí, isso é bom, isso é ruim? Bom, no contexto da administração, não é que ela é boa ou ruim, ela é uma realidade das pessoas que tomam decisão. A maioria das vezes, ela vai agilizar, ela vai permitir maior eficiência, mas aqui e ali, ela pode ser também uma espécie de uma armadilha. Então, se a gente está acostumado a confiar muito numa regra de bolso, ela pode dar certo 90% das vezes, mas em certos casos ela ser trágica, né? O Kerley resgatou lá no curso de economia comportamental aplicada à saúde, ele resgatou o exemplo dos médicos e a extração de amígdalas, que os médicos adotavam uma regra de bolso dizendo assim, ó, 40%, 60% das pessoas têm que extrair a amígdala. E aí eles fizeram um experimento assim, leva 1.000 pessoas para os médicos. Aí eles diziam lá, 400 tem que extrair amígdala. Pegava esses que não tinham 600 e levava para outros médicos. Aí eles continuavam dizendo, 40% tem que extrair amígdala. Daí tirava ainda os caras que já tinham passado por 2 médicos dizendo que não precisava tirar a amígdala, levava para um outro grupo de médicos e os médicos diziam, 40% tem que tirar a amígdala. Então, quer dizer, é uma regra de bolso que, em geral, funciona, mas ela também pode ter consequências absolutamente irracionais. Né? Então, é preciso que esteja a administração e a economia e a empresa em geral esteja ciente de que ela tem heurísticas, de que cada tomador de decisão está sujeito a adotar heurísticas e que precisam ser, de alguma forma, alertadas, precisam ser conscientes ou às vezes com protocolos de tomada de decisão que evitam a adoção automática de uma heurística, tá? Tá, o outro caminho é o viés cognitivo. Então, no caso dos viés cognitivos, são tendências mentais. Então, a gente geralmente se organiza em grupos. Então, quem é do curso de administração tem uma certa oposição a quem é do curso de educação. Quem torce para o Náutico geralmente se opõe a quem torce para o Santa Cruz, para o esporte e tal. A gente tende a ver as pessoas que consideramos do nosso grupo como sendo melhores, como sendo mais certas, como sendo mais, enfim. E a gente tende a subestimar ou, de alguma forma, tratar com alguma diferença as pessoas que são de fora do nosso grupo. É o chamado nós contra eles. Isso não é uma característica do pernambucano, do mineiro, do brasileiro, do chinês ou do alemão. Isso é uma característica humana. E, mais uma vez, faz sentido lá na savana africana. Faz sentido onde o nosso cérebro foi desenvolvido, naqueles 200, 300 mil anos em que a gente viveu ali. As pessoas se organizavam em tribos, em grupos, e era necessário que houvesse uma certa lealdade do grupo, né? Uma certa apreço e valorização do grupo vis-à-vis a valorização ou a desvalorização de outros grupos, tá? Então, aqui a gente mostra como que seria o processo de decisão racional e como que muitas vezes heurísticas e vieses podem impactar, podem atrapalhar. A gente vai falar na próxima semana com mais detalhes sobre vários desses fenômenos, mas é só para dar um exemplo.
E aí, para concluir a parte do Simon, a gente traz uma série de lições, né? A gente deve olhar para os atributos cognitivos e de autointeresse que estão na base das teorias. A teoria não pode levar essas coisas de maneira implícita. É preciso dizer, ó, aqui a gente está assumindo que o cidadão pensa assim, assim, assado. Aqui a gente está assumindo que a orientação é essa ou aquela. Segunda lição, precisa reparar que existem regularidades comportamentais. Isso pode acontecer, gente, muitas vezes dentro de uma equipe. Uma equipe adota um certo padrão de comportamento que quando alguém de fora chega e fala assim, ué, por que vocês sempre fazem isso? Aí alguém vai dizer, ah, não, não sei, todo mundo, eu cheguei aqui, todo mundo fazia, eu fui fazendo. Então, a atenção a regularidades comportamentais, a tendência da gente seguir o comportamento coletivo, muitas vezes até sem pensar. Então, ele chama atenção para esse ponto. O terceiro ponto é que, quando a gente fala de cálculos marginais, né, que é os ajustes na margem, que caracterizam a grande parte do pensamento econômico, muitas vezes eles não servem para a gente comparar grandes modelos, grandes diferenças de estruturas. Então, aqui a gente está falando algumas das implicações que foram apontadas aí por um outro ganhador de prêmio Nobel sobre o trabalho, a partir do trabalho do Simon, né? Foco na microanálise, então nunca esquecer de tentar documentar e perceber todos os elementos de uma tomada de decisão, o contexto, as condições que favorecem aquela condição ou não. E quando eu digo condições, gente, muita gente tem dificuldade em distinguir entre causa e condição. E eu sempre conto a história de uma reunião péssima que eu tive dentro do Ministério da Economia, Ministério da Fazenda na época, em que eu estava como consultor, prestando um serviço para o Ministério da Fazenda. E a reunião foi realizada à 1 da tarde. E quando era 1h40 da tarde, as pessoas estavam gritando umas com as outras dentro dessa reunião. Então, eu fiquei pensando assim, peraí, gente, a gente tem diferenças de opinião, mas por que essa reunião foi tão péssima? E uma das, não é a causa, mas uma das condições é que estava todo mundo cansado e com fome. Quer dizer, quando você coloca as pessoas para discutir um assunto complexo, de que existe certa diferença, divergência, e você deixa pessoas com fome, é uma receita para o desastre. Então, isso é uma condição que levou a determinadas decisões infelizes naquela reunião. Por fim, a importância da adaptação cooperativa, né? Então, é uma tônica que a gente já vinha da outra semana, quando a gente falava de capacitações dinâmicas. Aqui, um dos aspectos da capacitação dinâmica é a capacidade de fazer adaptação cooperativa. É preciso que a gente lembre que o mundo é dinâmico, as equipes são dinâmicas, as pessoas mudam e o ambiente em que uma empresa atua muda. Então, estamos todos permanentemente em adaptação, ainda que a gente não perceba no dia a dia. A capacidade de cooperar, de rearranjar, e a expressão que a gente gosta, né, Kelly, lá que a gente usou na outra semana, de orquestrar, orquestrar a adaptação, né? Várias pessoas se adaptando de uma maneira complementar, sinérgica, tudo isso sendo ali regido por um maestro, isso é um diferencial extraordinário que algumas organizações têm. Luiz, a Eduarda já acabou de postar um link para o livro Como Adam Smith Pode Salvar Sua Vida. Tá no nosso grupo aí de economia. Parabéns, Eduarda. Que bom, que massa. Foi assim que ele foi traduzido, né? Foi assim. Como Adam Smith pode salvar sua vida? Eu acho que eu até dei de presente esse livro para o meu pai. Numa Uhum. época essa aí que ele veio me visitar, eu falei. Meu pai é um dos caras que gosta muito de discutir sobre ética, sobre moral e tal, é religioso demais. Aí eu falei assim: vamos ver o que ele acha do pensamento do Adam Smith aqui. Tá, mas vamos lá. Aí a segunda parte, gente, se a primeira parte era provocativa, né, mostra alguém que teve uma enorme contribuição em divergir dos princípios básicos até ali adotados pela administração. O segundo caso é um caso ainda mais radical. E olha aqui, ó, nós temos do lado esquerdo aqui um sujeito chamado Simon,
E do lado direito, 3 sujeitos aqui, entre eles um cara chamado James March. Quem é leitor de biografias e conhece a história dos grandes pensadores da administração já ouviu falar desse cara, tá? March é considerado o guru dos gurus. Então, o cara que você vai perguntar lá, o Jack Welch, quem que ele admira, ele vai falar James March. Aí você vai perguntar lá para o Porter, quem que ele admira, ele vai falar James March, tá? Então, esse sujeito é vivo ainda, bem velhinho, mas ele é um cara também considerado, assim, extremamente original, criativo e influente dentro da administração. Esses 2 caras, James March e Herbert Simon, eles juntos, trabalhando, criaram uma espécie de uma escola, a escola da Carnegie, né, sobre estudos de comportamento. Mas no presente momento, a gente está falando de um artigo publicado lá em 72, no ano que eu nasci, olha aí, ó, 48 anos atrás, e esse artigo se tornou muito influente porque ele propunha uma organização aparentemente completamente anômala. Ele dizia assim: imagine uma organização em que você tem arenas de decisão procurando seus propósitos. Você tem dúvidas e sentimentos procurando arenas de decisão para se expressarem. Opa, peraí, quem já participou de uma reunião daquelas que discute-se tudo menos a pauta, sabe que às vezes isso acontece. Tá? Soluções em busca de problemas. Peraí, não é o contrário? A gente primeiro não identifica um problema para depois procurar uma solução? Aqui a solução está procurando um problema para se enfiar, para se encaixar? E tomadores de decisão procurando o que fazer. Opa. Ô, Luiz, eu acho que você podia incentivar os alunos a lhe interromper e perguntarem quanto está, porque eu acho que essa oportunidade síncrona é muito importante que o aluno tem exatamente fazer como faz na aula, né? Para se lembrar disso. Professor, por favor, repita, por favor, explique esse ponto aqui para não ficar como se fosse uma aula gravada. Eu acho que essa é uma grande oportunidade, tá ouvindo, Elidomar? De parar, de perguntar, porque essas ideias que o Luiz está fazendo um retrospecto muito bem feito, muito sintético, mas é hora, inclusive, para ajudar você quando voltar lá para o vídeo Mater, você ir com essas dúvidas já resolvidas. Então, desculpa a interrupção, Luiz. Não, é isso mesmo, Kern. Eu acho interessantíssimo. E vou até pedir aí para você ficar de olho no chat, porque quando a gente está apresentando, a gente não vê, né? A gente só vê aqui a tela. Ok. Alguém comentou mais alguma coisa aí? Uma pergunta que eu não soube responder, mas que eu responderia, é se a biblioteca vai funcionar, vai continuar na UFRPE depois da pandemia. Eu diria que certamente que sim, mas como eu não perguntei a ninguém, Luiz, como experiência de pró-reitor, pode dar uma resposta melhor do que eu. Eu vou dizer que assim, 99,99% de chance que sim. A gente começa... E principalmente se você usar muito, se ela tiver muito uso, aí passa para 100%. Pode falar, Lidomar. Ô, mestre, então, eu estava a dizer que eu não sei, porque eu tô... Oi, tá ouvindo, mestre? Estamos te ouvindo. Bem. Ok. Não, o que eu estava a dizer é o seguinte, eu estou fazendo um estudo, vendo aqui como é que as pessoas avaliam e influenciam a tomar a decisão dos outros para ir para um destino turístico, a partir dos comentários lá do TripAdvisor. E a gente começa a perceber que as pessoas acreditam muito mais nos pares, aquilo que o professor está falando, a questão do mimetismo, né? Dentro da teoria institucional eles abordam isso, a questão do mimetismo. As pessoas acreditam muito mais nos pares do que nas próprias empresas. Então, quando as pessoas vão para um destino, ela começa a ver a opinião dos outros. Isso acontece também quando a gente vai comprar um celular, um carro, etc. A gente não vai no site do fabricante, porque o fabricante só vai falar maravilhas, mas a gente vai ver a experiência real dos outros. Então, essa experiência, essa avaliação que as pessoas postaram lá nos comentários,
é que vai, no caso eu estou utilizando análise de sentimento, esse sentimento é que vai fazer com que as pessoas vão para o destino ou não. Você começa a ver que há alguns lugares, isso a gente está analisando uma parte específica lá de Portugal, e isso tem tudo a ver com essa parte de teoria comportamental, que é justamente esse mimetismo que o professor tinha falado. Lindomar, já que você está fazendo uma tese de doutorado, como essa teoria comportamental está exatamente nas mídias sociais. Tá. Lindomar, deixa eu lhe mostrar uma experiência exato. Que eu conheço de economia comportamental. Lá no departamento. Está me ouvindo, Luiz? É que tem um lag entre a fala dele e a nossa fala. E a nossa, né? Tá. Lindomar, está me escutando, Lindomar? Pronto, então, deixa eu lhe dizer. Estou ouvindo. Existe um camarada que é conhecido, inclusive muito conhecido, até fora da economia comportamental, que escreveu os primeiros livros, Dan Ariely. Eu vou falar em Dan Ariely, um cara que escreveu muito sobre a área de economia comportamental. E ele disse que estava dando uns seminários na Universidade de North Carolina, não era exatamente onde Luiz estudou, mas não no campus onde Luiz estudou, e de noite foi para um bar e viu o pessoal, as mesas tudo cheias, a pessoa pedindo e tal. E ele perguntou para o colega dele: será que a escolha de alguém na mesa influencia a escolha dos demais? E começou a ter essa ideia. O colega dele respondeu: faz um experimento e vê se influencia ou não. Respondeu como cientista. E a grande flexibilidade da Universidade Americana, ele disse que ele é da Universidade de Duke University, universidade privada muito rica dos Estados Unidos, dos ricos americanos, uma grande universidade. Ele faz um experimento. Aí ele imaginou um experimento. Ele ofereceu dentro do bar digamos, uma lista de 5 cervejas e foi convencer o dono do bar a fazer esse experimento. Então, ele e o outro colega se vestiram de garçons e foram oferecer chegava com cardápio e mandava cada um escolher a sua cerveja. Pronto. Resultado, o que ele descobriu? Aí tem a ver com a cultura americana, com os valores americanos. Ele descobriu que a cerveja que era pouco demandada no resto do bar, porque ele tinha um controle total da demanda toda do bar, os dados estavam lá, ele viu que a oferta dele e do colega dele havia essa dificuldade essa diferença. A diferença era que ele só colocava aquelas opções e umas cervejas que eram pouco demandadas, ele imaginou esse experimento, vou botar essa cerveja pouco demandada para ver o que acontece. Então, a conclusão dele é que, na cultura americana, é um valor muito grande manifestar a sua individualidade. Então, as pessoas, mesmo para não parecer que estavam seguindo o líder da mesa, ou o cara que pediu primeiro, ou os outros pedidos, ele preferia tomar uma cerveja de má qualidade, que não era muito demandada, mas isso era uma forma de expressar a individualidade dele. Não vale para o seu caso das viagens, não. É uma situação bem diferente. O cara vai para o desconhecido e é uma coisa de pouco valor. Só quer dizer que cultura existe. E um aluno dele, que ele contou experimentos, vou fazer na Coreia, um colega dele, e fez na Coreia, e era o contrário. O que o líder da mesa pedia, o resto da mesa tende a pedir igual. Então, duas culturas diferentes. A cultura americana de expressão do individualismo, então, a lista de cerveja, todas eram pedidas, inclusive as ruins, porque o cara queria fazer o pedido dele, individual, e na Coreia era o contrário. O que o cara da mesa pedia, o primeiro pedia, influenciava fortemente o pedido dos demais. Não estou dizendo a você que isso aí é o caso do que você está vendo, não, de viagem. Não é esse o caso, não. Só estou dizendo que esse experimento mostra
comportamentos diferentes para o mesmo problema nos Estados Unidos e na Coreia. Mas antes de acabar essa minha intervenção já tão longa, eu queria mostrar também essa coisa extraordinária que é a Universidade Americana, porque ele acaba brincando. Essa experiência custou para ele 2.000 e tantos dólares, que ele teve que gastar para montar esse experimento. E ele disse que, você imagine, quando eu cheguei na semana seguinte na Universidade de Duke, apresentei minhas despesas de viagem ao tesoureiro, e entre essas despesas estava 2.200 dólares num bar. Você veja, o cara olhou assim para mim, eu falei, não, isso foi um experimento científico que eu fiz lá. Ele falou, só que eu não acredito que ele acreditou nunca nessa história. Então, isso dá um exemplo do grau de liberdade da Universidade Americana. Um professor teve uma ideia, montou um experimento no bar, pagou 2.200 dólares do bolso dele e uma semana depois recebeu os dólares dele de volta do experimento. E ele fecha esse comentário dizendo, mas isso é a Universidade Americana mesmo, porque nas duas contratações que ele teve nos Estados Unidos, em MIT e em Duke University, ele falou, nunca ninguém perguntou o que é que eu ia ensinar, o que é que eu ia fazer, coisa nenhuma. Perguntou, cadê os artigos que publicou? Mostrou, me contratou, e nunca ninguém me disse assim, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê no futuro? Você vai dar aula de quê? De nada. Eles falaram, absolutamente, nunca ninguém me fez essas perguntas, o que é que eu ia fazer. Pronto, então tá aí mais uma intervenção gigante, comentário gigante, Luiz. Maravilha, meu amigo, mas é muito bom. Havendo, pessoal, alunos aí que estão acompanhando, havendo comentários, sugestões, não hesitem em interromper, tá? Isso aqui, a gente tem esse momento justamente para valorizar a interação, então não tem problema nenhum, pelo contrário, a gente quer mesmo parar, trocar ideia, falar de pesquisas que estão desenvolvendo em outras disciplinas, essa que é a ideia mesmo, assim que a gente enriquece. Tá, mas então, assim, só para concluir aqui essa nossa passada rápida pelos conceitos das aulas da semana, então vem esse modelo de escolha organizacional muito malucão. O que caracteriza essa organização? Primeiro, preferências inconsistentes. Então, as pessoas pensam diferente, as pessoas interpretam a missão da organização de forma diferente, então existe um baixo nível de alinhamento entre grupos importantes dentro da organização. Ah, mas isso aqui é uma organização mal gerida. Não necessariamente. A gente sabe que, por exemplo, numa universidade, você tem lá o departamento de educação, o departamento de história e o departamento de administração. Cada um deles tem visões de mundo completamente divergentes. E frequentemente, meritórias, né? Visões que são distintas e meritórias, né? Que precisam ser consideradas. Então, a pluralidade é um valor dentro da universidade, mas, por outro lado, torna a gestão um pouco mais complexa. Segundo ponto, a tecnologia é incerta. Então, cada um tem um pitaco de como que deve fazer as coisas. Aí a gente também tem um certo dificuldade. Se numa empresa que faz sapato, cada um tem lá uma visão de quanto que deve usar com essa ou daquela tinta, ou este ou aquele material, a gente pode ter uma falta de homogeneidade, pode ter um problema aí na produtização, mas de toda forma, mais uma possibilidade de dificuldade para essa empresa se estabelecer. E, por último, uma coisa que pode parecer absolutamente irreal, mas que, na verdade, se formos pensar, tem muito a ver com os nossos dias, é participação inconstante. Aí você vai dizer assim, peraí, Luiz Maia, está me dizendo que essa organização aí tem dia que as pessoas estão lá, tem dia que as pessoas não estão? Mas toda empresa que se preza tem um controle de frequência, tem lá se a pessoa desaparecer da empresa, ela é demitida. Como é que pode ser essa participação inconstante? Então, aqui, gente, olha só, nós vivemos num mundo em que um aparelhinho como esse aqui, ó, celular, é capaz de nos tirar dessa aula. Você pode estar com sua câmera ligada, pode estar aí olhando para a tela do computador,
mas ao mesmo tempo você desvia o olhar, vê uma mensagem no WhatsApp, e aí você passa 30 minutos completamente desligado dessa aula e ligado lá na resolução de um problema familiar ou na negociação de uma coisa que você vai fazer no final de semana. Então, a atenção das pessoas, o nível de energia, de engajamento que elas dedicam ao trabalho é variável, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de hiperconectividade. Então, embora isso não fosse aquilo que os autores originais pensavam lá em 72, eles pensavam mais na participação de fato física, né, ou até presencial das pessoas, mas essa hipótese também continua tendo apelo para uma organização do século XXI. Aí você vai dizer, peraí, gente, mas uma organização tão maluca com essas três características, existe mesmo? Ah, eu vou te dar uma centena de exemplos aqui, ó. Órgãos públicos. Ah, órgãos públicos têm muito comitê, muita comissão, cada um tendo uma sugestão, tem mudança de direção orientada por critérios políticos. A gente consegue ver essas características aí nos órgãos públicos. Condomínios. Ah, gente, reunião de condomínio é difícil encontrar algo com mais cara de garbage can, de lata de lixo, do que esse exemplo de condomínio. Reunião de condomínio, cada dia um aparece, tem dia que uma pessoa fica caladinha, no outro dia ela quer dominar a conversa, cada um tem uma visão do que deve ser a solução para os problemas. Tá, escolas e universidades, a gente já citou aqui, mas olha aqui, ó, um outro exemplo, alianças e associações empresariais. Então, a gente tem Confederação Nacional da Indústria, Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Federação da Agricultura, Clube de Diretores Lojistas. Todas essas organizações também têm características de um modelo lata de lixo. Organizações informais. Praticamente todas as organizações informais também seguem esses padrões. Se você quiser procurar outras ainda, você vai ver aqueles lugares em que as decisões são tomadas sem objetivos coerentes, né? Ao longo do tempo, os objetivos parecem mudar, e buscar notar se a frequência, o timing, o momento em que os membros se tornam mais ativos ou menos ativos, se eles variam demais. Então, você deve estar diante de algo que se assemelha muito a um modelo lata de lixo. Eu não vou repassar aqui toda aquela última aula, mas eu queria só fazer mais dois comentários. O primeiro é que esse nome lata de lixo não é uma expressão pejorativa. Aliás, os autores dessa teoria depois até fizeram uma espécie de uma meia-culpa, que ao escolher esse nome, né, garbage can, ou lata de lixo, eles acabaram sendo mal interpretados, porque não significa que uma organização com essas características seja um lixo, seja descartável, seja algo podre. Não é isso que eles estão dizendo. A expressão lata de lixo fazia referência ao fato que quando você abre a tampa de uma lata de lixo, você não faz a menor ideia do que vai estar lá naquele dia. Pode ter só matéria orgânica, pode ter papel, pode ter matéria orgânica já em decomposição, porque está ali há muitos dias, pode ter só metal, pode ter metal e plástico, pode ter vidro, pode ter só jornal. Você não sabe o que vai encontrar ali. Então, é uma espécie de uma anarquia, uma espécie de uma confluência de problemas, soluções e oportunidades de escolha, de soluções ali, que muitas vezes é relativamente imprevisível, tá? Então, é nesse sentido lata de lixo, e não em dizer que todas as organizações lata de lixo são deploráveis, são descartáveis, são de baixo rendimento, tá? Essa que é importante esse resgate. E para terminar, esse comentário, eu não vou ver todos os slides assim, porque eu quero deixar até a curiosidade de vocês, mas como é que esses caras vão resolver essa questão toda? Eles vão resolver através de simulação. Então, eles vão lá e o Cohen, Marty e Olson preparam um sistema de equações e começam a fazer simulações. O que vai acontecer? Quantas arenas de decisões vão de fato se tornar ativas? Com que frequência?
qual tipo de problema que eles vão resolver se a estrutura for mais hierarquizada? Qual tipo de problema que eles vão resolver se todo mundo da organização puder participar da decisão? Tá, então eles vão observar padrões de soluções e de comportamentos que emergem dentro de determinadas características, tá? E aí, não quer dizer que eles estão apontando a realidade, tá? Eles estão apontando tendências. Então, só para dar um exemplo aqui, eles falam assim, a diretriz de resolver problema só se torna um padrão predominante quando você tem a arena de decisão com acesso restrito. Toda vez que você tende a alargar demais o acesso à arena de decisão, o que acontece? A maior parte das decisões são ou repetir o que já se fez no passado, ou empurrar o problema para frente. Quer dizer, então, isso daí, embora não tenha um caráter de previsão, né, de verdade a ser observada na realidade, ela encontra uma espécie de uma convergência com o que se observa. Em muitas empresas, quando você alarga demais o processo de decisão, aquilo parece ser uma receita para não decidir nada. Todo mundo tem direito a mudar de opinião. Você faz uma sequência de 20 reuniões e depois ainda não decidiu nada. Tá? Então, é muito interessante o tipo de simulações que eles fizeram. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento, mas deixando para vocês a dica de que procurem olhar essa teoria não sob o aspecto de falar assim, deixa eu ver se ela está certa, se eu considero ela perfeita, ou se eu considero ela útil para a realidade que eu observo. Vamos pensá-la como sendo uma provocação, uma tentativa de introduzir complexidades da vida real para o dia a dia. E lá na aula eu fiz um comentário que eu vou repetir aqui, mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu descobri esse modelo, descobri que ele era proposto por pessoas tão influentes, porque eu pensei assim, imagine você sair da universidade, terminar sua formação como administrador ou como economista e nunca ter discutido problemas como reuniões que não acabam. Reuniões que... Por que isso acontece? Isso é simplesmente má gestão? A gente coloca má gestão? Não, aqui a gente vai ver que existem aspectos de organizações que podem sim determinar esse tipo de lentidão na tomada de decisão. E aí, Kerly, deu para passar geral os que deu sim, é uma boa. Isso aí se gastou quase 3 a 4 horas para se apresentar. Você fez uma representação interrompida em 1 hora, então acho que tocou todos os pontos importantes, está muito bem. Que 3 a 4 horas, cara? Foram 2 horas e 15. Não. Esses 2 temas... são 1 hora e pouco, 2 horas e meia para os 2, tá bom, desculpa, que eu fiz o contrário. 2 horas e meia você resumiu agora em que... Vai assustar a turma vai falar assim... É verdade. Então, 2 horas e meia de apresentação que você resumiu muito bem, em menos de 1 hora, está muito bom, e 1 hora interrompida com comentários e tudo mais. Olha aí, já estão brigando, tá vendo? O oráculo da noite funcionou. O oráculo da noite, por isso mesmo, é verdade. Por isso que ele sonha, Lidomar, por isso. Então, mas vamos lá. Agora a gente tem um tempinho ainda no nosso encontro para tanto comentar o que vocês acharam desses aspectos que a gente trouxe aqui, se vocês acham que esse tipo de abordagem tem importância, tem relevância para a nossa discussão, mas também para abrir e deixar as pessoas tirarem dúvidas sobre os questionários, né? A gente tem, se não me engano, atualmente 2 questionários ainda abertos, que é o 7º e o 8º. Isso significa que qualquer uma dessas questões a gente ainda poderia... Aliás, a gente pode voltar até os que já estão fechados também. Para aquelas melhor pessoas... centrar nos que estão abertos, né, Luiz? Que já são os 2 últimos. E como eu disse, nesse fim de semana, vou pôr um questionário a mais, um adicional, que será o 11º,
mas, novamente, continua a regra de escolher 8, que é sobre o papel do empresário na inovação. Então, como tem uma turma majoritária de administração, eu acho que esse tema vocês valem a pena voltar, porque é uma forma de consolidar o que vocês aprenderam. Lembrando que esse caso vai ser opcional, né, Kerly? Porque Opcional, a gente sabe que é exatamente. final de semestre e alguns dos nossos alunos já ficam aí em pânico quando a gente fala que vai aumentar o número de questionários, né? É, claro. Isso aí é só vantagem. Se o cara responder, tem mais uma opção. Se não quiser, é opcional. Beleza. É, vamos lá. No chat tem algum comentário, alguma sugestão? Não, não tem. Acho que podia abrir o questionário. Abrindo o questionário sempre aparece dúvidas, sempre aparecem dúvidas. Teve mesmo. Eu acho que teve até alguma aluna que falou: eu marquei a questão tal e deu que estava errada. Ó, professora, a questão 9 do questionário 6. Então, vamos lá. Deixa eu buscá-lo aqui. Questão 9 do questionário 6. Questão 9, tá aqui. Pronto, agora deixa eu compartilhar. Pronto. Tá dando para ver aí, Kerry? Sim, sim. Questão Então, 9. mas aqui eu tô pensando que não vai. Deixa eu pegar as respostas. Ó, já tem 63 submissões. Questão 9. Tá aqui. Pronto. Dentre as afirmativas abaixo, identifique e marque a que considerar correta, verdadeira. Vocês já estão vendo aí que 71% das pessoas responderam correto. Mas vamos dar uma olhada nas que estão erradas aqui para a gente ver se tira alguma dúvida, tá? Então, a primeira diz assim: um contrato eficiente no compartilhamento de riscos aloca todo o risco no agente. Não necessariamente. A gente pode ter o contrário. O agente pode ficar com nenhum risco. E a gente pode ter o oposto. O agente pode ficar com todo o risco. O contrato é eficiente quando não há desperdício. Ou seja, quando a gente consegue todos os ganhos sejam incorporados por o conjunto das partes. Não é isso, Kelly? Um contrato é eficiente, pelo menos eficiente no sentido de que você está num ponto, uma eficiência de Pareto, né? Que você, se mudar qualquer posição, para melhorar um agente, você tem que modificar a posição ou piorar a posição do outro agente e tal. Então, tá errado. Quer dizer, essa questão, acho que essa está marcada correta. Se o trabalho do agente é observável e seu resultado não afeta o lucro da empresa, do principal de forma significativa, então eu acho que ele vai dizer aí que o custo dele é o seu custo de oportunidade, né? O salário dele é o seu custo de oportunidade. Deve ser, eu não estou vendo essa parte da questão, mas é certamente isso que está escrito aí. Aqui a frase está assim: um contrato eficiente no compartilhamento de riscos aloca todo o risco no agente. Errado. Mas o que está correto? Eu estou no quarto, no ponto que está correto. Se o Tá. trabalho do agente é observável. Se o trabalho do agente é observável e seu resultado não afeta o lucro do principal de forma significativa, um contrato de salário fixo é apropriado. Pronto. Tá, mas E depois de dizer que esse salário é o custo de oportunidade do agente. Beleza. isso. Agora, eu acho que tem a dúvida principalmente na opção 3, mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vamos ver a opção 2.
Quando uma parte com informação assimétrica dispõe de informação relevante para a transação, essa parte imediatamente a torna pública. Claro que não, né, gente? Se você sabe uma informação que a pessoa com quem você está negociando não sabe, por que você vai revelar essa informação imediatamente? Não faz sentido. Isso daí nós não estamos no céu em que todo mundo é absolutamente bondoso e caridoso e coloca o interesse do próximo acima até do seu. Eu acho que aqui não é. Agora, essa terceira aqui, que eu acho que é importante a gente discutir, porque ela enganou muita gente, e eventualmente a gente até pode reinterpretar, tá, Kelly? Eu acho que, se for o caso, a gente pode até colocar como as duas opções sendo certas. Mas vamos dar uma lida e vamos ver qual que é o cerne da questão aqui. Na teoria do principal agente, risco moral é a possibilidade de o agente não agir de acordo com o interesse do principal depois de assinado o contrato. Tá, Tá correta a afirmação, concordo. pois é, aqui a gente colocou como errada e a gente pode consertar ela para certa, tá? Sem problema nenhum, certo, exatamente. Tá, mas eu vou explicar aqui por que a gente considerou ela errada e deixou o gabarito como errada, tá? Então vamos lá. O risco moral, ele diz respeito ao agente assumir mais risco do que aquele desejado pelo principal. Então, ele considera-se protegido do risco, ele sabe que quem vai pagar, no final das contas, é o dono da empresa, e ele expõe a empresa a riscos acima daqueles que o dono gostaria, porque ele fala assim, se der porcaria, quem vai pagar vai ser o dono, eu não estou nem aí, eu me considero protegido daquele risco, ou eu já vou estar longe daqui quando esse negócio estourar. Mas, Luiz, como a gente está adotando o livro do Fiani, na página 88, ele diz o seguinte: risco moral, no inglês moral hazard, é a possibilidade do agente não agir de acordo com os interesses do principal depois do contrato firmado. Então, não tem como a gente não considerar correta aquela afirmação. Tá, pois é, nós vamos colocar como correta. Eu só vou concluir a explicação. Porque olha só, vamos lá. Existe a possibilidade de o agente não agir conforme o interesse do agente e isso não ser risco moral. Então, vamos supor que a gente contrata um presidente para a empresa, um diretor-geral para a empresa, não, nós somos donos, a gente contrata um diretor-geral para comandar a empresa em nosso nome, e esse cara é excessivamente conservador. Se a nossa visão, né, nós, donos, contratamos alguém que é excessivamente conservador, medroso, foge de risco a todo custo, ele pode estar agindo de maneira oposta ao interesse do principal, sem estar provocando risco moral. Né? Então, assim, existe a possibilidade teórica de uma pessoa desobedecer o interesse do principal sem estar levando a empresa a risco excessivo. Concordo, isso é verdade. Então, Mas, desculpa, cortou sua voz. Não. Digamos que o argumento mais forte que se levanta é assim que está definido no FIAN para confiar e usar o FIAN, então a gente é obrigado a considerar isso aí como correto, né? E tá bom. Não, mas sem problemas. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso, ó. Já vou mudar aqui agora, ó. Vou colocar aqui. Essas duas questões são corretas. Então, ninguém precisa se preocupar, tá, gente? Porque como nós temos esse artifício, eu mudei aqui e a sua nota já mudou lá, tá? Então, é automático. Ao fazer essa mudança aqui, a gente já tem a sua nota convertida lá. Se você tinha marcado 3, a opção 3 em vez da opção 4, a sua nota já foi incluída. Então, 22% dos respondentes, quer ver, ó? Vou mostrar aqui, ó. Olha o que acontece lá, na questão 9.
Questão 9. As duas questões agora estão certas, tá vendo? Então, a vantagem de ter um formulário eletrônico é esse, que a nota já foi corrigida para todo mundo que marcou a terceira opção ou a quarta opção. Temos algum comentário aí no chat? Tá, mas... Não. O Humberto Batista está dizendo que a alternativa 3 estava escrita exatamente como está no livro. Está correto o que o Humberto Batista está dizendo e esse comentário já foi feito. Tá, beleza. Então, a gente já corrigiu, tá vendo? Agora, gente, 71% aqui que marcaram 4 ganharam verdinho, certo? E 22% que marcaram 3 também ganharam verdinho. A questão, então... o Humberto também está falando, questão 9 do questionário 6. É esse. Nós estamos aqui, ó, no questionário 6 e a questão 9. Humberto Atividade da semana 6. está sugerindo a questão 9 do questionário 6. Foi a que a gente acabou de olhar. Sim, exatamente. Exatamente. Esse é o comentário que ele fez. Questão 9, tá. O comentário dele sobre a resposta do livro. Então, pronto, o que o Humberto falou está tudo solucionado, está tudo ajustado. Ok. Acabou de olhar, mais, beleza. Gente? Vocês gostariam de ver mais alguma questão? Quem mais? Eu gosto muito dessa ideia de que a gente volta para as dúvidas, porque geralmente a gente aprende mais, né? Então, a visão que nós temos aqui agora sobre risco moral é uma visão mais completa, né? Não apenas restrita àquela definição do livro. Uhum. Tá com um pouco de lag na sua comunicação ou você está me ouvindo direto, Kerly? Uhum. Certo. Beleza. Kerly, está me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. O seu som não está saindo e o microfone está ligado. Direto, absolutamente direto. A voz e os lábios estão completamente concatenados. Bom, mas também acho que um lagzinho também não atrapalha muita coisa, não. Vamos lá, gente. Tem mais algum comentário ou mais alguma sugestão de questão? Antes da gente encerrar esse período aqui de gravação. Agora seu microfone está fechado, Kelly. Agora apareceu. Agora já está desligado de novo. Eu acho que hoje... Caiu. Pessoal, a conexão do professor Kelly parece que se desfez. A gente vai aguardar mais uns minutinhos, mas se não tiver mais comentários, a gente deve estar encerrando a aula daqui a pouco, tá? Pelo menos a parte em que a gente grava e deixa lá depois no site.
Parece que hoje a nossa conectividade tá desafiadora. Normal, né? Sexta-feira, acho que está muita gente conectada ao mesmo tempo. Doutor Kerli voltou? Seu microfone está aparecendo para a gente aqui como Também não. fechado. E agora? Agora eu ouvi sua voz. Agora eu ouvi. Eita, saiu de novo. Hoje o bicho está pegando mesmo. Mercúrio está retrógrado, diz Natasha. Rapaz, eu nem sabia que o horóscopo, a astrologia influenciava aqui na nossa conectividade, não, mas Camila também já saiu, já voltou algumas vezes. Eu sei, Natasha, eu sei que é brincadeira. A conexão hoje está complicada, viu? Parece que tá, Rodrigo. A gente, às vezes, o que funciona é fechar o microfone e deixar só no áudio, mas isso é mais quando está apresentando alguma coisa, que aí pode ficar excessivo, volume de informação, né, da imagem, às vezes pode ficar excessivo. Muito bem, eu estou achando que vocês já estão satisfeitos com essa aula. Já está todo mundo querendo partir para a próxima atividade do dia. Eu vou aguardar mais um minutinho aqui a chegada de Kerli para fazer o encerramento, mas vou interromper a nossa gravação aqui, agradecendo a todos que participaram, desejando uma boa sexta-feira e até a próxima, né?